Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Rock Night no ar. Rock Night Podcast, a aleatoriedade da vida em conversas leves, divertidas, com convidados super especiais. Toda segunda-feira, um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. Acesse lá a nossa página no Instagram, @rn.conversas, para saber de todos os convidados e atualizações. E também a nossa página no YouTube, para você assistir os nossos programas. Viram só? A gente não está só no áudio, agora a gente também está no vídeo, subindo todos os nossos programas que a gente gravou na primeira temporada. São mais de 70 programas já gravados. E aí a gente está subindo eles lá na plataforma para que você também possa nos ver. Essas pessoas lindas, maravilhosas. Turma, o nosso papo de hoje, antes de eu chamar o Felipe para cá, é sobre acessibilidade, inclusão e impacto social. E aí, a nossa convidada de hoje já nos orientou, então, para que a gente torne este podcast ainda mais acessível, que a gente comece a fazer a nossa autodescrição. Então, eu sou o Cristiano Borges Franco, sou um homem cisgênero, hétero, sou casado, eu tenho a minha pele parda, meus olhos são pequenos, uso óculos, eu não tenho cabelo, gente. Eu sou careca, mas eu tenho uma barba que eu cultivo ela bem direitinho. Eu estou aqui com um fundo que está escrito Rock Night, todo colorido, em lilás e neon. Salve, salve, Felipe, meu parceiro. Como é que tu tá? Faça a tua autodescrição para a turma aí também. Salve, Cris, salve, querido. Cara, que satisfação nosso episódio de hoje. Estou muito curioso, né, curiosíssimo, aí para aprender bastante sobre isso, sobre essa temática aí cada vez mais importante. A gente já estava tendo uma aula aqui antes, né, nessa prévia da nossa conversa. E vou lá, vamos tentar fazer minha autodescrição aqui. O fundo, eu estou usando de fundo de tela o mesmo fundo do Cris, né? Então, um fundo lilás, roxa, com o logo nosso do Rock Night, com cores neon, de azul e um tom mais rosado ali. Eu sou branco, hétero, cis, casado, mas já é uma descrição pessoal, né? Mas tenho olhos castanhos, cor de mel. O meu cabelo, o resto que tem, que eu estou perdendo bastante, está castanho, uma barba ralinha, os aparelhos nos dentes, e eu estou usando aqui um blusão, um cor bege, assim, né? Então, esse é um pouco da minha descrição aí, o nariz, sei lá, mais gordinho aí, que tem a ver comigo, que eu sou um pouco gordinho. E é isso, cara. Estou aí curioso por hoje. Muito bem, então, sem mais delongas, deixa a gente também dar o nosso salve aqui para as nossas convidadas de hoje, a Letícia Francisco, da empresa Semeares. Eu quero saber se eu falei certo, Letícia. Semeares. E também com a Tatiana Nascimento, que está fazendo a tradução em Libras aqui para a gente. Então, gurias, sejam muito bem-vindas. A gente está muito feliz em ter vocês aqui e poder trazer essa pauta também aqui para o nosso podcast. A gente se coloca nesse lugar de aprendiz e de aliado, então eu tenho certeza que a gente vai aprender muito com vocês hoje. Manda teu salve aí, Letícia. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos os que estão aqui nos prestigiando. Obrigada pelo convite, Felipe e Cristiano. Mas antes de mais nada, falar em inclusão é fazer a minha autodescrição, como acontece em todos os eventos e aonde eu estou. É propósito de vida. Então, eu sou a Letícia Francisco, eu sou mulher de pele branca, cabelo preto na altura dos ombros, olhos verdes, nariz mediano, segundo a minha filha, um pouquinho grande, tenho um sorriso largo e estou usando uma blusa do tom verde, para muitos é turquesa. O meu ambiente, atrás tem uma parede branca com uma janela e um quadro com flores, no tom de bege, rosa, e uma marsala, que é um vermelho meio escuro, assim, para que as pessoas saibam aí em que ambiente a gente está. E aí eu já aproveito para fazer um gancho
e dizer que é o meu primeiro podcast, é a primeira vez que eu estou participando, então eu me sinto muito honrada pelo convite. E aí já estendo também a oportunidade, já que nós temos a Tati aí, que é a nossa intérprete de Libras, que me acompanha em todos os eventos que eu estou, até porque não adianta eu falar de acessibilidade e não promover a inclusão como de fato deveria ser. Então, eu vou pedir para a Tati fazer a autodescrição dela. Enquanto ela faz, eu vou fazer os sinais para que as pessoas também surdas entendam o que a Tati está falando, ok? Show. Por favor. Então, boa noite. Meu nome é Tatiana Nascimento. Eu sou mulher, sou negra, tenho os olhos pequenos, meu sinal é este. Meu nariz é grande, minha boca é grande, tenho um sorriso largo. Eu estou usando uma blusa preta, com uma jaqueta preta, com a marca da Semeares ao lado direito. Muito bem, então sejam muito bem-vindas, Letícia, Tatiana. Muito obrigado aí por estar com a gente. E a gente estava falando aqui, turminha, antes de começar, que a Letícia estava nos dando algumas dicas, né, de como a gente deveria fazer o podcast para tornar ele ainda mais acessível, ou melhor, para torná-lo acessível, porque hoje a gente só fala aqui, né? E aí eu falava sobre olhar para a câmera e movimentar os lábios. E aí, o que tu me explicou, Letícia? O que é importante para além disso, né, para que outras pessoas possam também nos entender? Então, o mais interessante de tudo, quando a gente fala de acessibilidade, é importante as pessoas que estão por trás de um evento, de uma palestra, ou até mesmo atrás de um podcast, né? Ou de uma rádio, ou de uma televisão, de pensar que a tecnologia e a criatividade humana pode sim, se a gente quer, e se a gente é fora da caixa, e se a gente abre, né? O nosso sinal é tipo abrir a mente para permitir que as nossas ferramentas cheguem até as pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, tem as pessoas sem deficiência, no nosso caso aqui que a gente vai trabalhar e vai falar muito é sobre as pessoas com deficiência. E quando a gente fala sobre isso, você entende que antes de falar tendo essa oportunidade de trazer para vocês no podcast a tradução de Libras e a oralização, porque as pessoas não entendem qual é o significado de fazer uma autodescrição antes de nós estarmos falando qualquer assunto, abordando qualquer temática, passando aquilo que a gente tem de expertise para quem está, né, nos vendo ou nos ouvindo. E aí, quando a gente fala de acessibilidade, por exemplo, no caso aqui do podcast, quanto mais eu falar de frente para a câmera, não me virar para os lados. Por quê? Porque pode ter pessoas nos assistindo e faz a leitura labial. E isso ajuda para que ele consiga se conectar no assunto que eu estou abordando. Assim como eu posso ter pessoas que precisem também da legenda abaixo. E as pessoas, mas se tem legenda não precisa de intérprete. Não, é equivocado você pensar nisso. Porque nós temos 10 milhões de pessoas no Brasil que defendem Libras. Mas eu tenho um número muito expressivo também que não é das Libras, e eles precisam do texto, porque eles se conectam muito mais com a escrita do que a sinalização. Então, os surdos que defendem Libras, ou pessoas com deficiência auditiva, e até os ativistas, vão valorizar muito o papel da Tati no nosso podcast de hoje. Tem surdos que vão preferir, e pessoas com baixa audição, que também vão preferir a leitura. E tem pessoas, por exemplo, com dislexia, pessoas com outras deficiências, e que às vezes a gente nem se dá conta, mas isso também atinge. Então, o formato da letra, a maneira como a gente se comunica, quando a gente faz a nossa autodescrição, Cristiano, se você me permite, eu já vou engatar aqui, porque se me deixa falar, eu vou falando. Manda bala. Eu sei que eu fiz umas coisas erradas aí. Já manda bala aí. Corrige pra gente também.
Então, a questão da autodescrição, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam, mas para que falar aquilo, né? Para que eu preciso me autodescrever? Nós, dentro da Semeares, entendemos que a gente tem que sempre buscar o nosso autorreconhecimento, autoconhecimento, é tudo auto, né? Autoestima, tem assim, ó, um leque. Porém, as pessoas têm dificuldade de fazer sua autodescrição. Vocês não têm ideia o quanto é difícil para muitas pessoas dizer a cor da sua pele, dizer... Tem gente que pergunta, tipo, para pessoas da família, o meu olho é grande ou pequeno? Tipo, que cor que... Tem gente que... Teve uma vez, é sério isso, só se, tipo, né? Eu olhava para a pessoa, a pele dela era branca, mas branca. Ela se descreveu com pele negra. E eu olhava assim, tipo, eu vou questionar? Não, né? Mas é a maneira como a pessoa se enxerga. E tu vai dizer o quê? Que tá errado? Não tá. Mas é a maneira como ela se apresenta. Então, por isso, a gente começou a defender a autodescrição justamente por causa da pandemia. Não que já não tivesse essa ação antes, só que a pandemia promoveu uma ação pequena, de alguns segundos, a gente não perde muito tempo fazendo isso, porque tem um valor muito grande. Pessoas com deficiência visual, pessoas cegas, pessoas com baixa visão, o que elas fazem quando a gente promove isso? Nessa live, nesse podcast que nós estamos em 2 homens e 2 mulheres. Se por acaso nós tivéssemos a oportunidade, que aqui é um bate-papo, essa é a proposta, a gente está conversando. Como bate-papo, se eu botasse e chamasse um audiodescritor profissional, ela diria tudo o que está acontecendo e quem está falando. E faria a sua autodescrição, a autodescrição não dela, a autodescrição de cada um. Cristiano é assim, Felipe é assado, papapá, cada um com o seu. E aí, o que acontece com essa oportunidade de fazer autodescrição? O Cristiano, na oportunidade que ele começou, ele se autodescreve. E nesses segundos, você permitiu que a pessoa cega se conectasse com a tua voz. Então, não foi uma terceira pessoa que te descreveu. Foi você mesmo que se descreveu. E aí você permitiu que o cérebro das pessoas que estão escutando consegue se conectar. Essa é a voz do Cristiano. Depois, passou para o Felipe. Aí o Felipe teve a oportunidade de falar, fazer sua autodescrição, e ao mesmo tempo permitiu que as pessoas que estão ouvindo se conectassem com a voz do Felipe. Então, neste momento, eu não preciso ficar dizendo, o Cristiano está falando, Felipe está falando, Cristiano está falando, Felipe está falando. Por quê? Porque vocês já permitiram que o cérebro das pessoas que têm essa deficiência se conectasse. Então, a gente facilita, inclusive, para a pessoa. E o nosso negócio é o quê? Promover autonomia para as pessoas. E eu não preciso ficar dependendo de alguém. Esse é o maior objetivo e o maior propósito da Semeares, né? Promover dignidade e autonomia para as pessoas com deficiência. E aí, aonde a gente está, a gente convida todos sempre para semear conosco. E semear conosco é o que vocês estão fazendo hoje, né? É promovendo, levando acessibilidade, levando conteúdo, levando conhecimento. Nós não estamos aqui para reter o que sabemos. Nós estamos aqui para dividir o que sabemos, porque sabemos que aquilo que é dividido é multiplicado. Demais. Valeu, Letícia. Não, e olha só, turma, a gente já citou Semeares várias vezes. O que é Semeares, né? A gente fez aqui a lição de casa também, e a gente, né, buscou lá a Semeares e entendeu que ela é uma startup de impacto social. Olha que coisa bacana. Voltada para o relacionamento humano, especializada na inclusão, e isso aqui é fundamental, assertiva de pessoas com deficiência, né? Que a gente tem a sigla PCD, Pessoa com Deficiência. Da onde veio essa motivação, Letícia, para criar Semeares? Desculpa, Felipe, manda aí tua questão. Não, eu ia fazer só um comentário que eu gosto da descrição, que é um Tinder, né? Entre aspas, ali, para fazer essa conexão da empregabilidade das pessoas PCDs, né? Então, eu gostei muito dessa... Fica muito claro hoje em dia para as pessoas, né?
A nossa chamada, Boa. Felipe, é essa. Somos o Tinder da empregabilidade das pessoas com deficiência. É isso. Nós somos uma startup, nós estamos há 2 anos no mercado. No primeiro ano, fazendo toda a validação da plataforma, de tudo como acontecia, né? E já com a questão da programação, organizando ela, porém, não deixando de atuar no mercado. E aí, o atuar no mercado não era a questão de dizer somos um RH, mas nós precisávamos mostrar que a Semeares estava envolvida com a inclusão e a acessibilidade. E o que nos levou foi, dentro do nosso time de 43 pessoas, 19 são gestores de qualidade. Para as pessoas que não sabem, os gestores de qualidade dentro da Semeares são pessoas com deficiência, que fazem o acompanhamento de todos os nossos projetos, aonde nós estamos inseridos, a voz, a última voz, o último sinal, que eu digo, né, é voz e sinal, dado pelo nosso time, é as pessoas com nossos gestores de qualidade. Nós temos os especialistas, porém, a pessoa com deficiência, ela tem a última alçada para dizer assim, checkmate, pode fazer o projeto que vai se tornar realmente acessível, que vai realmente impactar a vida das pessoas. Então, antes, nós acabamos nos especializando em quê? Em eventos online e presencial, tornando eles o mais acessível possível. E aí a gente promovendo desde um acompanhamento antes do evento para as pessoas que estão falando, como é que faz a autodescrição, se já tem o seu sinal de Libras, se o evento já tem o seu sinal de Libras. Por quê? Porque são pequenas ações que te conectam com essas comunidades segregadas. Eu tenho a comunidade da pessoa com deficiência intelectual, a pessoa Down, o autista, né? Eu tenho a pessoa que é pessoas com nanismo, eu tenho pessoas com deficiência física, eu tenho as pessoas cegas, eu tenho as pessoas surdas. São grandes comunidades segregadas e que nós estamos aí para unir elas. Quanto mais unidos a gente tiver, mais forte a gente consegue impactar a vida de 45 milhões de pessoas no Brasil. Nós estamos falando aí de 25% da nossa população, segundo o IBGE de 2010, que se consideram pessoas com deficiência, levando em consideração que as pessoas autistas não estavam dentro dessa pesquisa, eles não pesquisavam assim, tem autista, não tinha dentro dessa pesquisa, tá? E por que não? É porque, na verdade, a questão do autismo, ela despertou depois, né? Pensa que o IBGE é de 2010, nós estamos em 2022. Entendi. Então, assim, ela ainda está desatualizada, né? Então, nós estamos esperando a nova estatística sair para a gente ter uma ideia. Por isso que nós acreditamos que o percentual é um pouquinho mais do que esses 25% da população. Letícia, e desses 45 milhões de pessoas com deficiência, a gente tem um número de pessoas aptas para trabalhar, por exemplo, pessoas com idade para trabalhar, que teriam, enfim, qualificação, ensino médio, os mesmos atributos, né, estabelecidos para outras pessoas também exercerem o trabalho. A gente tem algum dado sobre isso? Então, nós temos pesquisas internas, até porque como nós somos startup, a gente tem uma mineração de dados, os quais a gente, inclusive isso também é estatística também do IBGE, que também tem coisas que a gente consegue dentro dessa pesquisa e tem coisas que a gente consegue também numa mineração de dados, tá? O que acontece que eu posso passar para vocês aqui de dados que eu tenho e que não tem, é tranquilo de passar. Desses 45 milhões, 25% da população está entre a faixa etária para se trabalhar. Lembrando que entre os 15 anos até os 64, tá? Esse percentual. Ou seja, nós temos aí uma Portugal e meia de pessoas que podem estar atuando no mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, nós temos uma média de 760 e poucas vagas, 769 mil vagas no Brasil, tá?
para pessoas com deficiência. Eu estou falando de lei de cotas, empresas que precisam preencher a cota. Para ter uma noção, se a gente multiplicar 769 mil vezes 3, é o número de população de pessoas com deficiência graduadas. Então, uma das coisas que acontece muito nas empresas, e é uma das grandes lutas da Semeares, porque daí agora para que vocês entendam, a Semeares sendo o Tinder, é porque a gente está conectando o mercado empregador com a comunidade das pessoas com deficiência. Esse é o nosso foco, tá? Quando eu falo de mercado empregador, eu não estou falando de empresas por causa da lei de cotas. Eu estou falando de um hotel com 30 colaboradores, eu estou falando de um restaurante com 10 colaboradores, eu estou falando de um parque temático que tem aí seus 50, 60 colaboradores, que não atingiu ainda a lei de cotas, porém, tem uma visão muito mais além, muito mais à frente, porque a acessibilidade é um caminho sem volta. As empresas, elas precisam estar alinhadas com esse ecossistema que está chegando muito mais humanístico, e as pessoas com deficiência estão vindo ou estão neste plano justamente para tudo aquilo que é tecnológico, tudo aquilo que é de inovação, ótimo, lindo, maravilhoso, nos impulsiona enquanto sociedade para a gente poder trazer coisas diferentes para a sociedade. Legal, e nos conecta com o mundo inteiro. Agora, tudo isso nos deixa um pouco menos humanos, porque a gente esquece que o ser humano está por trás de tudo aquilo. E as pessoas com deficiência, quando estão nas ruas, quando elas têm visibilidade, quando ações pequenas como essa, de autodescrição, uma intérprete de Libras num evento, eu posso não ter o surdo, mas eu ter a intérprete impacta a vida das pessoas, porque elas lembram que surdos existem. E elas lembram que o evento teve um olhar muito mais amplo do que simplesmente a temática abordada. Quando a gente traz isso, a gente quer dizer o quê? Nós sabemos que vocês existem e nós respeitamos você neste plano, nessa sociedade. E você faz a diferença. É exatamente isso que promove quando você coloca um braille num cardápio de um restaurante. É isso que promove quando você coloca lá um QR Code fazendo a descrição do seu ambiente. É isso que promove quando você convida pessoas para falar sobre acessibilidade e inclusão. É isso que promove, até mesmo, para vocês terem, é uma curiosidade, tá? A gente pensa que todas as pessoas cegas sabem braille. Não sabem. O maior equívoco. Não, muitas não sabem, poucas não sabem. Qual é o percentual das que sabem? Poucas que utilizam. Aí vieram me perguntar, mas para que eu vou usar? Até as próprias pessoas conversam comigo e dizem assim, mas Letícia, para que eu vou usar? Eu tenho o celular lê para mim. Ok. Aí, o que eu digo para a pessoa? E eu já levei várias pessoas com deficiência visual e cegas para curso de braille. Por que isso? Porque depois que eles conversam comigo, eu digo para eles assim, legal que você usa tecnologia, eu também uso. Só que, o que faz, qual é a sua bandeira que mostra que você faz parte desse mundo para as pessoas que não são cegas, para as pessoas que não têm a deficiência com baixa visão, o que você consegue, ou melhor, qual é a ferramenta, ou qual é a codificação, ou qual é a língua que faz com que as pessoas lembrem que você faz parte desse contexto. Porque os surdos é Libras, né? Botou Libras lá, ponto. Tá, e os cegos? E o autista, daí não fazem a gravatinha, não fazem o cordão, não fazem não sei o quê, para você saber que eles estão ali. Estacionamentos de shopping, aí tem para pessoa idosa, tem para pessoa com deficiência, que daí eles usam também o ícone. Eu acho legal que ainda se usa o ícone do passado, né? Que é o quê? A cadeira de roda. A cadeira de roda, ela identifica que é para pessoa com deficiência física. Mas eu posso ir muito mais além. E eu posso colocar o ícone, que é da ONU, e dizer que aquele espaço ali é um estacionamento para
qualquer pessoa com deficiência, né? E aí eu tenho para idoso, eu tenho para gestante, e aí tem shoppings que já colocaram, que eu acho muito legal, a gravatinha do autista. Então, assim, esses ícones, por mais que a gente fale que não, mas eles promovem, eles dão visibilidade para as pessoas, né? E isso a gente tem que colocar nos eventos. Por exemplo, esse podcast, ele tem que aparecer o ícone de tradução de Libras, porque vai ser o único jeito dos surdos dizer, eu vou assistir. Então, se eu não colocar lá que tem Libras, eu vou botar no YouTube, escrever do lado do título a palavra Libras do lado, eles nem olham. Eles vão se conectar com aquilo que realmente faz parte do contexto deles. Então, quando a gente começa a promover ações assim, vocês não têm noção. Começa, e até assim, né, Felipe, antes de nós entrar aqui, tu disse assim, depois que a gente começou a conversar, surgiu começou até pessoas com deficiência começaram a conversar comigo, tipo, na verdade, para te ver que é o universo conspirando. A partir do momento que você tem contato com esse assunto, é óbvio que as coisas vão vindo até vocês. E eu vou ficar um pouco quieta para vocês também perguntarem outras coisas para frente, depois eu volto a falar sobre a semiárido. Muito bom. Não, tá sendo uma aula para a gente e a gente tomando nota aqui para quando a gente for divulgar esse episódio, né? Então vai ser fantástico isso. Acho que vai ser, só para contextualizar, e a gente conversou antes, né, antes de começar a gravar, mas eu vou contar a história, né, como é que foi hoje. Hoje uma pessoa me adicionou no LinkedIn, olhei, ok, aceitei. No que eu aceitei, a pessoa me chamou no chat, olá, tudo bom, Felipe? Né, respondi, tudo bem. E ela, eu posso mandar meu trabalho, minha biografia? Não, sem problemas, não vai me custar nada. E ela me mandou vários links de matérias e link do YouTube. E aí eu comecei a perceber que era a história dela, que ela é uma menina que tem uma deficiência mental leve e que ela tinha escrito um e-book, um livro, contando, né, a biografia da vida dela, a história dela. E eu achei muito fantástico. Eu parabenizei pelo projeto e tudo mais, e casualmente fiz a conexão. Olha que loucura. Hoje eu vou conversar com a Letícia, com a Tatiana, a Semiares. Já falei para ela na hora, tu conhece esse projeto, conhece essa iniciativa? E ela, não conhece, tudo mais. Olha, vou conversar com ela hoje, dá uma olhada na plataforma, de repente ela te ajuda no que tu está buscando, que ela veio me perguntar sobre se eu te poderia indicar ela para trabalhos e tudo mais. Eu, olha, dá uma olhada aqui que acho que tem tudo a ver. E segue o link também da dona da empresa, que talvez ela possa te ajudar também. E aí, uma coisa muito bacana, muito legal, porque eu estou compartilhando com várias pessoas também. Ela, olha, eu tenho o meu livro, se tu gostaria de compartilhar, quer comprar o meu livro, ele é um e-book, eu estou cobrando apenas R$2. Eu, de prontidão, mandei, ela já me mandou o livro. Então, depois até vou botar na descrição aqui o livro dela, a Kathleen. Espero que ela escute, eu vou mandar amanhã não, quando a gente divulgar o episódio para ela, que a gente lembrou dela. E aí foi muito disso, né, essa conexão que começa a conspirar, né, de hoje a gente vai falar com a Letícia, CMA-RIS, e nisso surge uma pessoa que eu já faço essa conexão, né, então foi muito bacana. Enquanto isso, eu queria, pelo menos, compartilhar com as pessoas. Letícia, e olha só, eu queria voltar aí na questão ali, tu citou a lei de cotas. A lei de cotas deve ter uns 30 anos, mais ou menos, não tem? Ou é mais 20. recente? 20 anos. 20 anos. E desses números que tu trouxe já, essa lei, acho que é essa a pergunta, essa lei, ela é cumprida? A gente tem aí as empresas cumprindo essa cota? Você falou um pouquinho sobre isso, né? Que acho que não, né? Eu imagino que eles devam preencher no mínimo uns 20%, 30% do valor da cota. É mais ou menos isso? Então, hoje nós temos uma média de mais de 500 mil de vagas em aberto. Então, dá para ter uma ideia de que nem todas as empresas conseguem cumprir a cota que elas precisam, entendeu?
E nós temos a LBI, que ampara também as pessoas com deficiência, que ela é mais jovem, essa lei. Então, ela também vem a complementar a questão da lei de cotas. E as empresas alegam o quê? É justamente por isso que a Semeares nasceu, tá? Por quê? Porque as empresas... a pessoa com deficiência se conectou comigo, era uma pessoa surda, e me disse assim, Letícia, eu não encontro lugar para trabalhar. Porque eu sou formada em administração, sabe aquele negócio de falar tudo, que ele tem habilidade, que ele tem competência. E aí, se eu vou arranjar uma empresa para trabalhar, o salário é mínimo, né? E daí eles não valorizam. E aí tu fica pensando, tu quer uma coisa diferente, tu quer algo que esteja dentro do teu contexto, né? E aí quando tu vê, na verdade, a pessoa não dá oportunidade para elas. Aí eu ia no RH e perguntava para as empresas: escuta, vocês não estão contratando pessoas com deficiência? E as pessoas com deficiência dizem o quê? Não tem pessoa com deficiência para contratar. Isso é a fala. Não tem. Como que não tem, né? Tipo, só eu conheço um monte de gente. Aí é que a gente detectou que faltava um pouco o quê? daquilo assim, o Tinder. Match. O Tinder. E aí a gente disse, bom, vamos fazer o Tinder então, porque é o que está faltando. Pegar as pessoas com deficiência e levar para o mercado empregador, e o mercado empregador dá oportunidade para essas pessoas. Só que aí, o que acontece quando a gente fala de acessibilidade? Cristiana, até eu estava agora aqui pensando, não é 20 anos, é 30 anos que tem a lei de cotas, tá? 30 anos. Aí o que acontece? Na busca para a questão de botar a pessoa com deficiência, tu te depara com o quê? Pessoas de RH com vontade, sem saber como incluir a pessoa com deficiência. E aí uma das coisas que eu sempre bato de frente, né? Eles querem o PCD cadeirante que caminha, o cego que enxerga e o surdo que escuta. É isso que eles querem. Que doideira. Aí, até na questão, por exemplo, de algumas definições, hoje tem a questão da deficiência intelectual, a psicossocial, tem outras características que pode-se colocar na lei de cotas para amparar a empresa para uma questão de multa. Eu já falo assim, né? Tem gente que fala enquadrar, tem gente que fala... Não, eu acho que é isso, a gente ampara a empresa em função da multa. Mas o que a gente defende dentro das empresas? E aí vou te dizer que nós nos deparamos com um dos melhores setores que tem dentro da empresa, que é o RH. Eu defendo muito o RH, porque é realmente o maior patrimônio de qualquer empresa. É quem cuida das pessoas. E aí, o RH, queridos, né? Eles têm lá, imaginem assim, eles ficam no meio, pensa numa pirâmide, eles ficam no meio. Então, eles vão até a gestão superior, diretores, supervisores, para dizer, eu preciso contratar pessoa com deficiência. E eu preciso de liberação, eu preciso de acompanhamento, eu preciso contratar surdo com surdo. Se ele sabe Libras, eu tenho que chamar intérprete de Libras. Não é só dar um apoiozinho ali e acha que está tudo certo. Eu preciso de uma sensibilização. E aí, o que gera isso? Então, bate de cima. Beleza. Aí, ele vai para baixo, né? Porque daí ele tá acima de quem? Dos líderes, ele está acima dos facilitadores, ele está acima... Daí, eu digo agora, assim, pegando uma indústria de chão de fábrica, né? E aí, eles têm que convencer o líder que eles precisam colocar pessoas com deficiência nos setores. E aí, o líder não tem paciência, não quer, porque dá muito trabalho, porque tem que tirar uma pessoa da onde está ali para a engrenagem continuar andando, e daí isso vai dar problema na produção, daí não tem resultado, por isso que eles dizem, não tem aquele surdo que dá uma escutadinha, o surdo que dá uma, né, tipo, ou então aquele cego assim, tipo, que dá uma enxergadinha, Então, quando a gente fala de
PCD, pessoa com deficiência, você tem que estar preparado para tudo. E eles têm muitas skills, eles têm muito conhecimento, eles têm muitas habilidades. O que falta? Ampliar a oportunidade de mostrar que eles conseguem. Nós temos advogados, que são pessoas com deficiência, nós temos arquitetos, nós temos engenheiros, nós temos professores, nós temos administradores, nós temos pessoas que são incríveis. Por exemplo, na Semeares, há pouco tempo, é um conto. Eu acho que é legal porque as pessoas participam disso. Também não adianta eu falar de inclusão, promover inclusão externa e não promover interno, né? Então, perfeito. Faz todo sentido. E aí nós tínhamos uma vaga na área do marketing. Eu precisava de uma pessoa que fizesse videomaker, que sabia fazer filmagem, saber fotografia, porque nós estamos num processo de mudar também a forma como a gente vai começar a vender o nosso negócio. E o marketing é uma peça fundamental para isso. E eu digo, meu Deus, e agora? E eu comecei a mandar para alguns contatos dizendo, gente, eu preciso de uma pessoa, né, para fazer essa... E precisa disso, disso. Que é aquilo que eu acredito. Eu tenho a vaga. Eu não digo que é para a pessoa com deficiência ou não é partido político, mas nós chamamos de PSD, pessoas sem deficiência. Dentro da Semeares a gente diz isso, tá? Não é partido político, é só ficou muito parecido. Então, tem lá, né? E aí tem as empresas que promovem vaga para PCD. Vaga para PCD. Aí, no nosso caso, eu tenho vaga. Sabe o que é incrível? É você liberar, dizer que tem a vaga e vir 8 contatos, 8 pessoas indicadas. Uma delas é PSD. 7 era PCD. E aí eu disse, que incrível! E o mais legal de tudo, a PSD me mandou assim, pode ser pessoa sem deficiência? Eu achei o máximo. Porque eu não tinha que era para PCD nem para PSD. Mas eu disse sim, pode, não tem problema nenhum. Porém, todavia, entretanto, contudo, no nosso caso, nada contra o gênero masculino, mas a gente dá prioridade para mulheres. E prioridade para pessoa com deficiência. E aí nos surgiu, então, a Luísa, que ela é top. Eu digo assim, eu não acredito que as empresas não viram o que essa menina tem de talento. Ela faz cada material, se eu compartilhar com você... Bom, não tem lugar que eu não vá, que as pessoas não elogiem. O nosso material, por exemplo, lâminas de apresentação, palestra, apresentação de vídeo, é tudo ela que está fazendo. Vocês têm que ver a criatividade. Ela busca a imagem, volta, recorta, faz GIF e mexe, desenhou o nosso mascote da empresa. E a agilidade dela é incrível. Trabalhar em equipe, a menina é demais. Ela se interage, ela brinca, tudo. E para quem eu apresento, as empresas assim, não quer mandar o currículo dela para nós? Eu digo, bonito. Tipo, querem te roubar ela. Não, eu já disse, sabe o que eu vou começar a fazer? Eu vou botar as pessoas trabalhando nas Semeares e depois eu encaminho para as empresas. Trabalho nas Semeares e encaminho. Porque... Olha, eu ia perguntar sobre isso. Se a Semeares também não é escola de qualificação então... e daqui um pouco capacitar pessoas para que... Se bem que, deixa eu voltar aqui. Eu estou entendendo pela tua fala e pelo pouco que eu conheço também desse universo que o problema não são as pessoas e as suas capacidades. O problema é esse mundo que entende que existem normalidades e que não existe, né, entende só um tipo de gente, quando na verdade, né, existem muitos tipos de gente, muitas diferenças. E aí você traz, né, a gente está vivendo um momento que está chegando um ecossistema mais humanístico, pessoas falando de diversidade, de programas e percebendo então que aquela pessoa ou aquelas pessoas que em tese, entre muitas aspas, são a maioria, são as pessoas normais e o mundo é construído para aquelas pessoas.
E cadê todo o resto? Né? Cadê todo o resto que agora, assim, tá... Não agora, mas, assim, eu acho que é um movimento histórico também, de reivindicar o seu lugar no mundo, de falar sim, eu posso. E é um movimento muito parecido assim, né? Quando você fala, ah, a gente não tem pessoas surdas, não tem pessoas com deficiência, mas a gente vai também, cadê as pessoas pretas? Cadê as mulheres? Cadê encargos de liderança? Enfim, são vários preconceitos por conta dessa normalidade estabelecida e histórica. Então, quando tu fala isso, né, a gente está chegando a um ecossistema muito mais humanístico, eu acho que é verdade, eu concordo muito contigo, né? Empresas cada vez mais criando setores de diversidade e inclusão, que a gente não via há muito tempo, pessoas especialistas, consultorias como a Semeares também, apoiando as organizações a estruturarem esse tipo de ação dentro da sua organização, para que essas pessoas não fiquem apenas em cargos onde ganha salário mínimo. Porque você falou aí dessa pessoa que está trabalhando contigo. Pô, é uma super profissional. O que importa se ela tem uma deficiência ou não? Né? Se ela consegue ser criativa, se ela consegue produzir, se ela consegue fazer as suas entregas. Acho que isso é mais importante, né, Letícia? E graças a Deus, então, que a gente está vivendo esse mundo agora. Então, eu adorei que tu falou, né? Mais humanístico. Graças a Deus, estava demorando. É isso aí mesmo. Na verdade, o que acontece? Para você inserir, por exemplo, uma pessoa, porque normalmente as pessoas também me chamam para falar sobre diversidade. A diversidade ela é muito ampla. Ela fala de gênero, pessoas idosas, ela fala de E LGBTQIA+, a mais Ai, gordo, P9, tarará. magro, baixo, pequeno, Eu falo de pessoas alto, grande. obesas, eu falo de um leque, até da mãe que carrega o bebê no colo, da gestante e que empurra o carrinho de bebê. Então, isso é a questão da diversidade. O que a gente quer dizer? Que nós somos diversos e nós temos que aprender a incluir essas pessoas e respeitar elas do jeito que elas são, da maneira que elas pensam, e pronto, é isso. Agora, quando eu falo, e aí é o que eu defendo, dentro da diversidade, a acessibilidade e inclusão. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, as pessoas, quando não conhecem, têm medo do desconhecido. Então, por exemplo, a Luísa, vou pegar o fato da Luísa, porque é a experiência nossa e eu posso falar daquilo que a gente tem de experiência, né? A Luísa, vocês viram que eu falei de todas as habilidades e competências dela, eu não falei da característica. E é O que isso. importa, né? Semeares é isso, tá? Agora, entenda que é importante eu saber qual é a característica dela, para quê? Para que eu possa saber qual é a barreira que eu preciso minimizar para que eu possa dizer que eu tive a maior maximização da inclusão quando ela estiver no grupo. É isso. Perfeito. Eu preciso saber qual é a característica, a deficiência dela para me ajudar a fazer isso. Quando ela foi conhecer a Semeares, eu convidei os pais para eles irem lá. Por quê? Porque ela é uma menina extremamente nova, de uma cidade do interior, que ia ter que vir para Caxias. Então, tipo assim, você tem que cuidar dela de todos os jeitos, desde a hora que ela sai da casa dela até a empresa e da empresa voltando para casa. Esse é o cuidado. Então, o que acontece? Quando os pais foram lá, o nosso time, se a pessoa não é intérprete de Libras, ela sabe Libras ou é um apoio a Libras. Isso é uma coisa muito importante dentro da Semeares. Você não sabe, beleza, então você vai começar a se capacitar para. Pelo menos o apoio, o mínimo de comunicação você tem que saber. E a Luísa é surda. Então, os pais dela, quando chegaram lá, se assustaram. Eles levaram um susto. Porque a Luísa conversou com todo mundo. Inclusive, porque nós somos incubados, nós estamos dentro da UTEC Lab, em Caxias do Sul. Nós acabamos de nos mudar, né, de sede. Inclusive, quando tiver a inauguração, os dois já são nossos convidados, porque nós estamos arrumando a estrutura. Legal para vocês virem conhecer.
porque tem que ser toda a estrutura acessível, então a gente tem que adaptar tudo. E nós estamos dentro de um prédio que tem uma empresa, né, que é o Grupo Altec, onde nós estamos incubados, e o Grupo Altec já fez curso de Libras com a Semeares para os colaboradores deles, até para fazer sentido, fazer validação, MVP, já que nós somos startup. E nós fizemos. Pessoas que eram do time da Altec viram a Luísa lá dentro nesse primeiro dia, saíram da sala da Altec e vinham até a nossa sala, porque lá é tudo de vidro, então a gente se comunica com Libras facilmente. E aí eles viram que ela era surda, eles saíram de lá e vieram conversar com ela. Os pais da Luísa, naquele momento, estavam comigo na minha sala, falando, conversando, eu explicando como é que ia ser e tudo, para poder fazer o quê? Passar segurança para eles. E aí a mãe, nesse momento, vira e vê as pessoas conversando com a Luísa e o olho começou a lagrimejar. Ela disse assim, ó, o salário, eu nem me preocupo com o salário. O que me preocupa é se ela está inserida no lugar certo, com as pessoas certas e que vão respeitar ela do jeito que ela é. E aí, óbvio, né? Quando ela viu isso, imagina, a Luísa consegue conversar com todos os colegas, ela não consegue conversar com uma pessoa e ter a intérprete como ponte, né? Como, não menosprezando, né, Tati, o papel do intérprete, mas é uma maneira que a gente pode dizer assim, a Luísa tem autonomia para circular dentro da empresa, autonomia para falar com todo mundo, autonomia para tirar a dúvida dela e não ficar dependente da Tati, de mim, das outras intérpretes que a gente tem dentro do time. Então, eu acredito que esse é um dos exemplos, que a Semeares, na verdade, falando internamente. Mas eu tenho exemplos de empresas que nos contrataram e que a gente promoveu e a gente dizia, gente, é uma pessoa cega, né? No processo ali a gente falava de tudo, que eles sabiam, faziam e tal. No final, a gente dizia, então, nós precisamos adaptar algumas coisas. E aí é que vinha as pequenas coisinhas para adaptar. Primeira coisa era assim. Isso não vai dar certo. Coisinhas. Isso não vai dar certo. Sabe aquela coisa, pensando e relutando? Aí tu diz, nos dá uma oportunidade. É só isso que eu quero. O talento que é a oportunidade. Vocês precisam de talentos, então eu quero trazer eles para vocês. É isso que a gente diz. E aí eles dão oportunidade. Então, quando eu falo que nosso maior dilema não é ter a pessoa com deficiência, e não é dizer que não tem vaga. O nosso maior dilema é romper o desconhecido. É levar a informação até as pessoas e dizer, eles conseguem. Só que eles precisam de pessoas que acreditam neles, que empoderem eles e que promovam visibilidade. Então, é justamente isso a nossa maior... É por isso que nós estamos montando um grande exército, para mostrar que a nossa maior guerra é isso, né? Letícia, vamos dar um descanso para a Tati aqui, então, e vamos conversar um pouquinho com ela. A Tati está 43 minutos ali já fazendo a tradução para a gente. E aí eu queria saber de ti, Tati, também. Como é que tu foi parar nas Semeares? Como é que é teu dia a dia? Conta um pouquinho para a gente, assim, desse trabalho que tu faz como intérprete de Libras. Então, eu fui parar nas Semeares o ano passado, em outubro do ano passado. E eu posso dizer que a minha vida mudou de 60 graus. Porque é apaixonante. Quando tu conhece a Semeares, quando tu começa a ter contato com a dona Letícia Francisco, a vida muda completamente. Eu brinco com ela, ela não é minha chefe, ela esquece que ela é minha chefe. Eu tenho que estar lembrando a Letícia. Isso me abriu portas, né? Eu sou mãe de surdos, eu tenho 2 filhos, a Tavi e o João. Eles já estão na faculdade e eu estava trabalhando em Libras até conhecer a Letícia. Aí eu trabalhava como assistente de recursos humanos em outra empresa e fiquei desempregada
conheci e comecei a trabalhar como intérprete de Libras e me apaixonei, porque eu sou formada, né, mas eu não estava atuando. E depois, quando eu comecei a trabalhar, eu senti que eu perdi, né, que eu deixei para trás, não exercendo a minha profissão a qual eu tenho formação, né. Então, para mim, abriu várias portas, eu estou conhecendo coisas, várias deficiências que eu imaginava só tem surdo, né? A gente, quando tem uma deficiência na família, nós pensamos, não, é só surdo. A diversidade. E quando eu conheci as pessoas cegas, que foi no meu primeiro encontro com o nosso grupo, nossa, é apaixonante. Então, trabalhar nessa minha área de divisor de águas, eu adoro. Olha só, tu, picotou um pouquinho a tua fala, mas eu consegui entender. Tu é mãe da Tavne e do João Vitor, que são surdos, é isso? E eles estão na faculdade, é isso que eu entendi? Sim, eles já fazem faculdade. Que demais! E quais são, assim, a universidade está preparada para isso? Como é que, né, não só a universidade, mas a escola, ou eles tiveram também que, né, que se mostrar pessoas com essa deficiência e a escola, a universidade teve que se adaptar. Como é que foi isso ao longo da vida da Tavne e do João Vitor? Eles sempre estudaram numa escola, né, especial. Né? Então, lá na escola, todos sabiam Libras, os professores, enfim. Todos ficaram nessa escola até o ensino médio. Depois, eles fizeram o vestibular e a faculdade já é preparada para isso, né? Não sei se eu posso falar o nome do... Claro que pode, deve. Então, a Tavne, ela faz pedagogia bilíngue, polo URGS, pelo INES, né? Então, ela faz no período. E o João, ele passou no vestibular agora em março, então ele vai fazer Letras Libras na UFSC. Ele já está morando em Florianópolis. Então, ele... E aí essa mãe teve que separar do filho, e aí coração apertado. Sim, coração apertado. Mas vale a Eu pena. imagino. Claro que vale. Eu tenho o meu de 20 anos também, que também está entrando na universidade, e aí ele cogitou de morar em outros lugares. Nossa, isso me doeu tanto. Digo, não, fica aqui grudado em mim. Verdade. Tati, que demais. Obrigado pelo teu testemunho, obrigado pelo teu depoimento. Sorte aí para a Tavne e para o João Vitor, que sejam excelentes profissionais também. Tenho certeza que são excelentes pessoas e que a Semeares tem que conseguir essa vaga deles também, né, para colocar no mercado de trabalho aí. Obrigada. Obrigado, Tati. Mas olha só, né, mulher, Letícia, tu falou, né, que o espaço onde vocês estão teve que ser todo adaptado. Quando é que a gente não vai mais precisar ter que adaptar coisas e esse mundo, né, entender que existem pessoas aí de todos os tipos e formas e se movem e vivem, experimentam o mundo de maneiras diferentes? Outros profissionais, Cristiano, que agora pegando um gancho no que tu está falando, nós temos a lei também com ai, meu Deus, como é que é agora? 90/50, que é dos arquitetos, na verdade, de acessibilidade, que tem que estar o prédio, a casa, o estabelecimento comercial, ele tem que estar acessível, né? E aí, o que acontece? Os arquitetos também, queridos, são profissionais, assim, que quando a gente começa a conversar com eles dizem, mas tu tem noção de quantos anos é esse prédio, né? Tipo, nem tinha a lei ainda, tu tem que adaptar. Às vezes tem lugares, tem hotéis com a prediação ainda que não tem como tu transformar ela, né? É um baita de um obstáculo a gente conseguir tornar tudo 100% acessível quando a gente fala de questões de estrutura física de algo muito do passado. Porque antigamente as pessoas com deficiência, se hoje a gente luta muito por uma visibilidade, tu imagina como é que era a cultura antigamente.
As pessoas com deficiência tinham que ficar dentro de casa, né? E uma das Escondidas. coisas que a gente... Exatamente, escondidas, até porque a família tinha vergonha, tem tudo isso, né? A gente tem, tu colocar a pessoa com deficiência, tu traz aí um leque de preconceito, um monte de coisas que eles mesmos têm que ser mais fortes do que a própria família, né? Então tem coisas assim que tu fica admirado, mas tem pessoas que acreditam nisso, isso é o nosso, eu digo, né, a Semeares tem um time que acredita na possibilidade deles estarem com visibilidade, e nós queremos a ajuda de todas as pessoas, de pessoas que, empresários, que empreendedores, que possam nos ajudar a fazer essas conexões com empresas que queiram realmente promover a inclusão. Nós temos métricas ESG aí que muitas empresas estão buscando estar alinhadas com empresas, fornecedores que têm métricas ESG, e a Semeares é uma startup que tem alinhamento com essas métricas, e além disso, nós entregamos relatório na parte social, para as empresas que nos contratam para complementar o relatório deles de métricas ESG, porque isso a gente tem ideia de que, claro, é uma nomenclatura e é aquela coisa, né? Quando um começa, o outro vem vindo, que nem pólvora, e hoje o assunto do momento é esse, dentro das empresas. Então, assim, e aí a gente tem que entender qual é o significado dessa questão de sustentabilidade, o que a gente está falando de governança, o que a gente está falando de social, mas a Semeares entrega dentro do eixo social todas as ações que tem, promoções, enfim, que a gente acaba acompanhando quando tem pessoas com deficiência inseridas, né? E até a Tati estava falando a respeito das Semeares, e a gente fica até emocionado de escutar, né? Porque é uma pessoa do time e realmente elas têm que lembrar para mim, Letícia, você é nossa chefe. Mas por quê? Porque eu entendo que nós temos que mostrar que nós somos uma grande família, é isso. A primeira coisa, né? Nós temos ali nossa missão, nossa visão, nossos valores, e nós temos uma cultura que se chama, a nossa principal cultura é a cultura do encantamento. Se não tiver encantamento, não é Semeares. Começa por aí. Você teve contato com Semeares? Sim. E aí? A primeira coisa que as pessoas dizem, muito legal, que não sei mais o que, é isso, né? Aquele uou, que legal que a gente está trazendo coisas diferenciadas. E quando a gente fala, por exemplo, das pessoas com deficiência, que a gente pergunta para eles, né? Você gostaria de trabalhar onde? Aí, se eles conhecem um pouquinho da Semeares, eles dizem, quero trabalhar na Semeares. E aí, gente, a minha vontade é abrir 45 milhões de vagas dentro da Semeares para trabalhar, para colocar todo esse povo, né? Mas o que é o nosso negócio? É fazer a conexão dessas pessoas, fazer um pouquinho da Semeares estar dentro dessas empresas que acreditam na inclusão. Nós estamos com vários clientes maravilhosos que querem promover a inclusão. Seria muito legal se um dia vocês quiserem fazer um podcast com uma empresa que está tendo acompanhamento da Semeares. Eu acho que seria incrível. Queremos Porque, sim. bem, então, para mostrar para as pessoas, né? Um dia, quem sabe, trazer uma pessoa com deficiência que passou pelo processo do recrutamento das Semeares também, da nossa atração, que a gente fala, né? Que nós fazemos a atração, a seleção e a conexão. A gente não faz recrutamento e seleção, né? A gente faz um trabalho um pouco diferenciado. E qual é a abrangência de vocês? Porque a Semeares é plataforma, correto? Ela está em todo o Brasil, ela está só no Rio Grande do Sul, está só em Caxias. Qual é a abrangência de vocês hoje? Excelente pergunta. Bom, nós temos o objetivo de estar a nível global. Isso é a primeira coisa. Essa é a nossa grande missão aí. Segundo, sem fronteiras. Não sei para onde vamos, mas vamos. Pensando num exemplo de conexão da pessoa com deficiência ao mercado empregador.
Como nós somos startup, nós passamos pelo processo de MVP, validação, aquela coisa toda, já temos o primeiro aporte de investimento, já faz 2 anos que a gente teve o primeiro aporte de investimento. E aí, uma das coisas que a gente o que a gente começou? Como meu co-founder é de Joinville e nós temos a matriz da Altec Lab é de lá, então a gente abriu a nossa matriz em Joinville, começando por Santa Catarina, e como a Letícia é nascida no Rio Grande do Sul, daquela gaúcha assim, que é apaixonada pelo estado de um jeito... não, né? Aí eu disse, não, nós temos que ter a nossa primeira filial no Rio Grande do Sul. Então, sede física, estrutura, são nos 2 estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas já querendo ir para o Paraná. E aí, para fazer dizer o quê? Bom, somos do sul do país, esse é o negócio. E, claro, nós já temos clientes de São Paulo, clientes de Brasília, clientes do Rio de Janeiro, nós temos currículos de praticamente todo o estado do Brasil, porque as pessoas, eu estou no ecossistema startupeiro. Nós estamos entre as 3 startups de impacto, nós recebemos a premiação de impacto social da premiação Star Wars, né, que é a maior premiação do mundo das startups. Então, nós estamos entre as top 3. E nós estamos também sendo acelerados pela 49 Educação, que é a maior aceleradora do Brasil, e a Inovativa, que nós estamos dentro das 40 startups de impacto. De RH, E somos a mete com única. vocês, hein? Mete com vocês, hein? É aquela história, né? A gente está começando, mas o mais legal de tudo é as pessoas entrarem em contato conosco e dizer: olha, eu ouvi falar de vocês, olha, escutei uma palestra tua, olha, teve um PCD que me indicou. Então, é justamente isso. Aí você começa a entender o tamanho, que na minha imaginação era para ser uma coisa pequena, e o tamanhão que pode ficar. Mas o mais importante de tudo é dividir com as pessoas que acreditam nisso para multiplicar e trazer mais pessoas com deficiência para a nossa plataforma. Hoje nós já estamos aí com quase 5.000 cadastros de banco de talentos, né? Nossos crushes. Mas... E aí, para vocês terem uma noção, quando as pessoas entendem que você tem um grande propósito por trás, você se conecta muito mais rápido com essas pessoas, porque tem empresas que estão dizendo que não tem nenhum currículo de pessoa com deficiência. E nós conseguimos, em menos de 1 ano, quase 5.000 currículos, né, de pessoas que estão buscando oportunidade mesmo de querer ter um plano de carreira, crescimento, né? Uau, que demais. Olha só, Letícia, demais. Eu ia perguntar das premiações aí das Semeares, mas você já citou para a gente, então. E hoje de tarde eu falava um pouco sobre isso, sobre diversidade e inclusão, conversando com outras pessoas sobre esse tema. E aí uma coisa que surgiu, né, a gente falando dessas coisas, dessas normalidades, de entender que o mundo é de uma forma só e não é de várias formas, e que geralmente a gente não enxerga os diferentes, e também foi o início da nossa conversa aqui, quando o Felipe trouxe esse relato de uma pessoa que seguiu ele no LinkedIn, e que aí parece que agora a gente consegue enxergar cada vez... As pessoas deixam de ser invisíveis, não é verdade? E aí uma forma de tornar menos invisível para a sua bolha, agora eu estou falando com você aí, ouvinte, né, do Rock Night Podcast, é dar uma olhada, assim, só para começar, né? Dá uma olhada no teu feed do Instagram. Quantas pessoas diferentes de você segue, para poder aprender e entender que o mundo é maior do que teu umbigo, né? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos assim de pessoas que são interessantes seguir, né? Que são famosérrimas já também e que estão fazendo um movimento tão bacana de entretenimento, principalmente, né? Nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, que é a Pequena Lô, né? A Lohane Silva. Então, ela dança, ela canta, pouco importa qual é a deficiência dela, mas de alguma forma ela traz essa informação também para a gente, né? Eu adoro também o Ivan Barón, acho que é assim que fala. O Ivan Barón também, ele se intitula, né, um influente de inclusão.
E aí, quando a gente começa a seguir essas pessoas, vem várias outras pessoas também. Tem a Amanda também, que é uma querida, que ela escreve muito sobre sexualidade, né, com pessoas com deficiência, do olhar, né, do outro sobre essa pessoa, que ela também é um ser, né, que também tem desejos e tudo mais. Então, ela aborda temas muito, sim, diferentes, porque, em tese, a gente acaba falando muito da pessoa com deficiência no ambiente do trabalho, mas tem todas as esferas da vida dessa pessoa que também devem ser contempladas. Então, ela ela evidencia muito essas questões. Pô, aqui tem um ser humano também que quer trabalhar assim. Ela também fala muito disso, porque ela é uma profissional, se não me engano, de letras, escritora, mas ela também é um ser humano completo. E uma figura aqui do Rio Grande do Sul, que ela não é uma pessoa com deficiência, mas ela é uma ativista, né, que é a mãe do João, que é a Lau Patron também, uma super aliada que fala há muito tempo sobre a importância de a gente enxergar o outro também na sua integralidade, nas suas competências, na sua capacidade também de fazer acontecer nesse mundo tão preconceituoso e tudo mais. Enfim, é de uma luta anticapacitista, né? Acho que esse é o termo correto, Exato. né? Que a gente possa lutar, que sejamos todos anticapacitistas e entender essas pessoas com todas as suas potencialidades. Enfim, tentando sair da nossa bolha aqui um pouquinho, feliz demais com a tua participação, Letícia, Tati, poder estar aqui aprendendo com vocês. Espero que vocês aí na sua casa, no carro, onde estiver, tenha curtido também esse bate-papo. E aí eu queria ouvir aí de ti, Letícia, da Tati também, tuas palavras finais, tua mensagem final aí para a gente deixar para o nosso público aqui que está nos ouvindo. Eu não sei se a Tati quer falar primeiro, Tati. Fala você que depois eu fecho. Não? A Tati é mais tímida. Sim, muito. Eu só quero agradecer a oportunidade. Obrigada mesmo. A gente que agradece, né? A gente quer ser ponte, a gente não está aqui dando voz para ninguém, né? Porque vocês têm a voz, têm os gestos, têm toda a estrutura de vocês, a gente só quer ser um lugar que a gente também possa falar disso. Obrigado demais, viu, Tati? Muito obrigado, Tati. Obrigada. Bom, eu, na verdade, já vou aproveitar e dizer assim, ó, sigam Semeares no Instagram, no LinkedIn, compartilhem. Pessoal, pelo amor de Deus, nós precisamos muito de pessoas que entendam que as pessoas precisam desse espaço na sociedade. E aí tem pessoas que escrevem Semeares errado, e tá tudo bem, porque nós somos startup, e a nossa nomenclatura não é para ser uma nomenclatura, tem que chamar atenção mesmo. Semeares é muito fácil, é só você lembrar que semeia RHIS. E não é RH de recursos humanos, é RH de relacionamento humano. Então, estamos semeando relacionamento humano de impacto social. Esse é o nosso maior eixo, é para isso que a gente nasceu, é para isso que a gente está se consolidando como marca. E agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Para quem me conhece sabe que se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro falando, eu não me canso, porque eu trabalho 9 dias na semana, 28 horas por dia. Se alguém conhecer um calendário igual esse meu, por favor, me apresente a pessoa, porque eu vivo intensamente o que a gente fala e aquilo que me conecta. É tão bom você, jovem, eu diria, né? Porque eu tenho meus 41 anos, descobrir o seu propósito de vida e ter a oportunidade de conectar a minha formação com o meu propósito, tirar do papel e realmente ver ele acontecer, que é deixar um legado para a sociedade para que se torne mais humana, com mais empatia, com mais respeito, com mais oportunidade de estar aonde eu sou formado naquilo que eu estudei. O quanto é triste você falar com uma pessoa com deficiência e ela dizer, eu trabalho há 12 anos nessa empresa, eu tenho meu salário há
10 anos, que mudou lá, sei lá, nos meus 3 primeiros meses ali de efetivado. E praticamente, às vezes, as empresas, para a pessoa com deficiência, elas nem o benefício, elas entregam para a pessoa com deficiência. Isso é incrível, mas tem empresas que não passam os benefícios para a pessoa com deficiência. E aí, quando você descobre, você diz, não, você tem direito. Então, o que acontece? Nós aí lutamos com informações para as pessoas com deficiência que não chegam em tempo real. Pensa o quanto de material vocês já entregaram para a sociedade nesse podcast e o quanto as pessoas com deficiência, principalmente os surdos, os cegos não conseguiam acompanhar, né? Podcast é fácil. Mas aí, e os surdos, né? Que não conseguiram ter o contato em tempo real daquilo que está sendo passado. Então, isso é incrível, é poder dizer, olha, nós estamos nos preparando para que todos tenham conteúdo daquilo que a gente está passando. Então, é justamente por isso. E nós estamos aí para ajudar, para conciliar, para aproveitar, ter oportunidades de fala que nem essa, como vocês nos deram aqui. E por quê? Porque isso é querer semear. Então, gente, ó, lembre-se, tá? Semeares. Letícia Francisco no LinkedIn, se precisar de gente para falar sobre pessoa com deficiência, me contate, ou chame Cristiano, chame Felipe, que eles têm meu contato. Pessoas com deficiência podem entrar em contato com os meninos também, que eles já estão sendo embaixadores da Semeares aí. Meu primeiro podcast, estou muito emocionada de ter participado. Eu acho muito legal. O primeiro é o primeiro impulso para muitos aí. E fico muito feliz, tá, meninos, da oportunidade de vocês nos conectar com os ouvintes que acompanham vocês aí também. E agradecer também a oportunidade da Tati, porque eu disse para ela, Tati, você vai no podcast e você vai dar entrevista também. Esquecem, mas é muito importante o papel dela quando ela está me acompanhando, porque o intérprete ele não tira, eu acho que tem muitas pessoas, e principalmente famosos, né? Pessoas que é importante também a gente deixar aqui registrado, o intérprete de Libras, ele não está ali para tirar o seu brilho, não está ali para tirar o seu espaço, pelo contrário, ele está ali para fazer a conexão fiel, fidedigna daquilo que você está falando para se conectar com as pessoas da comunidade surda. Então, a gente tem mais aqui realmente dar espaço para os intérpretes estarem aí, são profissionais. Hoje nós temos profissionais ouvintes e nós temos intérpretes surdos também. Então, claro que a gente tem um grande desafio quando a gente coloca um intérprete surdo, mas é uma grande oportunidade deles terem mais uma oportunidade de trabalho. Então, é por isso que a gente acaba promovendo isso também dentro dos eventos. E aí, gente, para deixar minha mensagem final, vai Lígia Vasconcelos, que me liberou falar sobre um pensamento dela, na verdade, uma frase que ela escreveu, mas tem tudo a ver. Depois que eu li, virou meio que nosso lema, assim, sabe aquela frase que toda empresa tem para dizer assim, é o nosso chamado? Então, nós somos sim o Tinder, porém, o bem que se semeia floresce todo dia e beneficia primeiramente quem joga semente. E aí fica um convite, vem semear com a gente através das Semeares. Uau, que demais, Letícia. Muito, 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 muito obrigado. Adorei, adoramos, né, Felipe? Foi incrível. Com certeza. Obrigado mesmo, de coração. Bateu muito aqui em mim. Rock Night Podcast, a aleatoriedade da vida em conversas leves e divertidas e necessárias, com convidados super especiais. Hoje a Letícia e a Tatiana. Toda segunda-feira, um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. Siga a gente lá no Instagram, rn.conversas. A gente vai colocar todos os contatinhos da Letícia lá também, da Tati, das Semeares, uma startup super, super, super premiada. Gente, valeu demais e até o próximo programa. Beijão. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu. Obrigado. Boa noite.